Olá, alunos do Centro de Estudos Alfa e Ômega. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. E para o 7º ano, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da preposição, tá bom? Hoje nós vamos falar de combinação. Vamos iniciar, na verdade, falando, tá? De combinação e contração. E o que é a combinação e a contração? Bom, primeiramente, algumas palavras elas são formadas pela união de uma preposição e um artigo. Tá? Os artigos lá, aqueles artigos definidos e os indefinidos. A, o, as, os, uns, umas, tá? Porém, pode também acontecer com outras classes. Nós vamos falar mais à frente aí, tá? Então, observe as palavras destacadas neste trecho do regulamento. Olha só. Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Temos aí em destaque o ao e o dos, não é isso? Olha lá. Quais são as preposições e os artigos que formam estas palavras? O que eu quero que vocês enxerguem aí? Quem tem direito a alguma coisa, não é isso? Então, eu tenho esse azinho aqui, deixa eu pegar minha canetinha para eu marcar aqui na tela para vocês enxergarem melhor, tá? Eu tenho este A aqui, ó. Quem tem direito a alguma coisa, que é a preposição, não é isso? E o é o artigo, o amor. Então, observa que para eu formar esta preposição aqui, eu uni, né, a preposição com o artigo, tá bom? E esta união formou para mim aí uma combinação. Está aí um ao lado do outro, tá bom? Diferente aqui, gente, olha, no 2, tá? Porque, olha, direito ao amor e à compreensão por parte de alguém, né? Parte dos pais. Esse 2 aqui é o quê? Esse 2 aqui vai ser o DE mais o artigo os. Esse os aqui é dos pais, tá? De parte de alguém. De mais os dois. Percebam que agora eu não fiz como eu fiz aqui nesse primeiro, que foi um do lado do outro. Neste segundo aqui, perdeu aqui a letrinha E, né? Para poder formar o 2. Então, esse 2 aqui é uma contração. Por quê? Porque alteramos, né? Nós mudamos aqui algumas letrinhas. Então, toda vez que eu modificar essa preposição, que houver uma mudança de alguma letra ou do som, eu vou ter uma contração, tá? E a combinação vai ser a união apenas delas duas. Então, quais são as preposições e os artigos que formaram esta palavra? Foi como eu acabei de falar aí para vocês. Olha lá. Na palavra ao é a preposição a mais o artigo o. E na palavra dois é a preposição de mais o artigo os. Deu para compreender, gente? Tá? B. Em qual dessas palavras não há alteração na forma da preposição e do artigo? Foi como eu falei para vocês, né? Teve uma dessas duas palavras aí que nós apenas unimos uma com a outra, colocamos ali uma do lado da outra. Não teve nenhuma perda, né, de letra nem de fonema, tá? Então, qual foi essa aí? Foi a primeira lá, né? Foi o ao, como eu falei para vocês. Houve uma combinação, eles ficaram um do ladinho do outro. Não foi uma contração, tá? E aí, gente, eu já vou logo adiantando. Se você tiver alguma dificuldade de compreender, assiste o vídeo de novo, tá? Assiste o vídeo de novo e vai resolvendo as questões lá do livro. Nós vamos aqui, vocês sabem, né, que nas nossas aulas nós resolvemos algumas questões do livro para facilitar nossa compreensão e outras ficam aí para vocês resolverem em casa, tá? Então, treinem bastante. Essa tabelinha está no livro de vocês, tá? Lá na página 76.
e ela é bem bacana. Por quê? Porque ela mostra pra gente aí as possibilidades de combinação e contração com outras classes gramaticais, não apenas com os artigos, tá? Então, aqui nessa primeira coluna, vocês percebem que nós temos as preposições, no caso aqui, no primeiro quadradinho que eu separei em 3 essa tabela, tá? É a preposição de, de. Então, ela pode combinar com os advérbios. Olha só, o de, né? Que é preposição, tá? Esse daqui é tudo daqui, tá? Unindo com advérbio. Aí, ali, aqui, forma o quê? De, mais aí, daí. De, mais ali, dali. De, mais aqui, daqui. Então, percebam que houve o que, gente? Uma contração, né? Olha aqui, o daí perdeu-se aqui o ezinho. Então, eu contraí, eu não combinei. Aqui também, olha. De mais ali, daqui. Também perdeu. Temos uma contração. A mesma coisa aqui, perdeu. Temos uma contração. De mais aqui, daqui. Aqui nos artigos, olha só, mesma coisa. Preposição mais artigo. Artigo a, artigo o, artigo artigo uma ou umas. Temos então de mais a, dá. De mais o, dó. De mais dum ou duns, né, se for plural. De mais uma, duma. Temos também a contração envolvendo preposição e pronome demonstrativo. De mais aquela, daquela. Ou no plural, né? De mais aquele, plural masculino, daqueles. E aí a mesma coisa vai seguindo essa combinação. De mais aquilo, daquilo. De mais essa, dessa. De mais esse, desse. De mais esta, desta. E aí segue a nossa sequência. Olha lá com os pronomes pessoais, né? Os pronomes pessoais. Combina preposição mais o pronome pessoal ela, dela. Ok? De mais ele, dele. Professora, posso fazer essa combinação aqui de outras classes com outra preposição? Posso. Olha aí alguns exemplos. A preposição em, tá? Olha aí a preposição em, nessa página 76 aí, junto com os artigos, tá? Em mais a, na. Em mais o, nó. Ok? Junto com os pronomes demonstrativos. Em mais aquele, naquele. Junto com os pronomes pessoais. Em mais ele, nele. Tá? Então, observem aí que nós estamos unindo, né? Nesses casos, estamos fazendo a contração, porque sempre tem aí uma perda, né, de alguma letrinha, tá bom? Outro exemplo aí de contração com outra preposição. A preposição por, tá? Não coloquei aí, mas vou ler com vocês. Vamos lá para a preposição por. É a última linha lá. O por, o per, tá? Per mais a, pela. Per mais o, pelo. É o último lá, o último quadradinho, onde a gente tem a preposição mais o artigo, no caso aí os artigos definido a e o artigo definido o. Tudo bem? Vamos dar sequência. Releia outro trecho da Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Olha aí. A sociedade e as autoridades públicas terão a obrigação de cuidar especialmente do menor abandonado ou daqueles
que carecem de meios adequados de subsistência. As palavras em destaque são formadas pela união de qual preposição com quais outras palavras? Olha aí, gente, essa daí foi a que a gente acabou de falar. Temos a união de preposição e mais algumas palavras. Como foi que aconteceu? O do aí, esse do primeiro. Nós temos a preposição de mais o artigo o, tá? Porque a sociedade e as autoridades públicas terão a obrigação de cuidar, quem cuida de alguém. Por isso que tem esse de aqui, tá? De, na verdade, o menor, o artigo. Formou do. Ah, perdeu alguma coisa aqui? Sim, né? Perdeu é. Então, temos a contração. E na outra, daqueles, temos a preposição o de, mais o pronome demonstrativo aqueles. Formou daqueles. Tá bom, gente? Não é difícil, né? Temos apenas que ter bastante atenção. Elas são formadas por combinação ou por contração? Já vimos aí, né? Bem aqui perdeu o e bem aqui também perdeu o e. Para formar o daqueles. Então, temos a contração, tá? Pois houve perda de parte ou juntar as preposições com artigo ou pronome. Ao juntar, né? A preposição com artigo ou com o pronome, que é no caso do segundo. Olha só, agora nós vamos falar da locução prepositiva. E o que é a locução prepositiva? Vamos resolver essa primeira questão, tá? E aí, depois nós vamos falar sobre o que é uma locução prepositiva. Então, olha só. Releia mais um trecho do regulamento. Vamos ler o trecho. A sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício desse direito. Com que sentido a preposição para foi empregada nesta frase? Bom, primeiro, gente, vocês estão lembrados que algumas preposições aí, elas podem ter, na verdade, todas as preposições, né? Elas podem aí ter significados diferentes dependendo do contexto em que ela estiver aplicada, né? Tenho ali uma oração, eu vou usar uma preposição e depois eu escrevo uma outra oração com a mesma preposição, mas com sentido diferente. Vocês lembram que nós estávamos falando lá? Se eu não me engano, deixa eu ver se eu lembro aqui do exemplo, mas foi lá no guarda-roupa. Vou ler. Lembrei. Lá na página 75. Tá assim, olha. As bonecas de Clara ficaram em prateleiras de madeira, né? Nós temos o de Clara e de madeira. Estão lembrados dessa aula que eu falei para vocês, da aula passada? O de Clara aí relaciona a boneca de Clara, indica a posse, né? Que a boneca é da Clara, só que eu usei de Clara, tá? E já no segundo uso do de madeira, não é sentido de posse, né? E sim do material que é feita a prateleira. Então, como a gente já sabe, posso ter uma preposição na mesma oração, de repente, como nesse exemplo, com significados diferentes. Aí, nesse trecho, temos a preposição para. E com que sentido a preposição para foi empregada nesta frase? Quando eu digo assim, a sociedade e as autoridades públicas se esforçaram para promover o exercício desse direito. Você não concorda comigo que era de alcançar algum objetivo, de uma finalidade, de um propósito, né? Eu estava ali com o propósito de promover o exercício desse direito, tá? Então, o sentido aí é o sentido de propósito, de finalidade. E que expressão poderia substituir a preposição para neste trecho sem alterar o seu sentido? Observa que eu não quero alterar o sentido do para, eu quero ter a mesma ideia, a ideia de uma finalidade, tá? Então, vamos marcar. E aí, nós vamos substituir essas expressões dentro dessa oração que nós demos aí desse trecho como exemplo. Vamos lá.
sem modificar o sentido, que é o sentido de finalidade. A sociedade e as autoridades públicas se esforçarão acerca de promover o exercício desse direito? Segunda opção, a sociedade e as autoridades públicas se esforçarão a fim de promover o exercício deste direito. As autoridades e a sociedade e as autoridades públicas se esforçarão ao invés de promover o exercício desse direito. E, por último, a sociedade e as autoridades públicas se esforçarão em vez de promover o exercício desse direito? Não, né, gente? Ideia contrária a esses dois últimos. Então, o que nós poderíamos substituir aí para continuar o mesmo sentido? Seria o a fim de, né? A sociedade e as autoridades públicas se esforçarão a fim de promover o exercício desse direito. Seria o mesmo sentido do para, porque o a fim não é uma finalidade, né? Não é um propósito também, mas observa que aqui eu tenho, olha, 3, deixa eu pegar minha canetinha de novo aqui para marcar para vocês. Tá? Canetinha, olha aí. Temos o A, o fim e o D. Isto aqui, portanto, gente, não está dando aí a ideia, né, desta mesma preposição, da preposição para, não é isso? Então, eu vou ter aqui uma locução prepositiva. A locução prepositiva é quando eu tenho mais de uma palavrinha com o mesmo significado, que vale por uma preposição. Deu para entender? Olha só. A locução prepositiva é a expressão construída de duas ou mais palavras que pode exercer a mesma função de uma preposição. Ou seja, ligar palavras, tá? Exemplo aqui, olha. Depois de muito insistir, João conseguiu o que queria. Depois de, uma locução. Em frente à casa de Camila, há uma padaria maravilhosa. Então, aqui temos outros exemplos de locução. A fim de, abaixo de, dentro de, acerca de, além de, em vez de. Observa que algumas são apenas duas palavras, outras são 3, tá? Mas que elas têm significado de elas valem por uma preposição, tá? Elas vão valer aí por uma preposição. Tem a mesma função de uma preposição, ok? Complete a oração de acordo com o que está acontecendo em cada cena, empregando uma das preposições abaixo. Então, vamos lá. Preposição é sobre, com, a e de. Na primeira cena aí temos umas crianças, né? Falando com o professor. Na outra cena elas estão apenas conversando, o professor não está na conversa. Próxima cena, um ônibus chegando em algum lugar, um ônibus de música, outro ônibus saindo. Então vamos lá. Os estudantes falaram o diretor. Quem fala, fala com alguém, né? Então, toda vez façam para o verbo a pergunta, né? O verbo mesmo, na verdade, a pergunta não, mas o verbo mesmo vai te dizer qual é a preposição adequada para aquela oração, tá? Porque quando eu falo com alguém, não é isso? Eu falo com o diretor, tá? Lá na segunda, os estudantes falaram. Olha só, aqui nessa segunda cena, eles não estão falando com o diretor, né? Eles estão falando sobre o diretor, tá? Estão falando dele, ok? Lá na terceira cena, os cantores vieram, quem vem de algum lugar, né?
Errei de novo, Arthur. Um, dois, três, vai. Então, olha lá. Na primeira cena, os estudantes falaram. Observa que na cena eles estão juntos, né? Estão juntos com o diretor. Se eles estão juntos, eles falaram com o diretor, tá? Os estudantes falaram com o diretor. Na segunda cena, eles não estão juntos com o diretor, eles estão separados. Os estudantes falaram, o certo seria, aí sobra para mim o sobre o diretor, a diretor ou de o diretor. Os estudantes falaram sobre o diretor, ok? Próxima cena, né? O carrinho aí de músicos chegando. Então, olha só, observa que eles estão chegando, né? E aí nós estamos neste lugar, tá? Chegando a algum lugar. Eles estão entrando, tem uma plaquinha de bem-vindo aí. Eles estão entrando na cidade. Os cantores vieram, olha só, eu estou como se eu estivesse no lugar e os cantores vieram. Eles então estão entrando na cidade. A plaquinha aí diz bem-vindo. Vieram a Campinas, tá? Vieram a Campinas. Diferente da outra cena. Na outra cena eles estão, olha lá o que está escrito na plaquinha, boa viagem. Eles estão saindo, tá? Se eles estão saindo, os cantores vieram de Campinas, tá? Tem aí o lugar da onde eles estão se deslocando, ok? Vieram de Campinas, tá? Escreva qual a relação estabelecida pelas preposições nas orações a seguir. Então, vamos lá para as preposições que estão em destaque. Fui ao cinema com a mamãe. Com a mamãe, relação de companhia. Cantou o hino com muito ânimo. Tem ideia de companhia aí, o com? Não, né, gente? É uma relação de modo. Ele estava animado cantando, era o modo como ele estava, ok? A essa hora, já tinha saído de casa. Olha o de aí. Saiu de casa, é uma relação de lugar, né? A torcida gritava de felicidade. É uma relação de lugar agora o de? Não, é uma relação de causa, né? A causa deles estarem gritando é porque eles estavam felizes. E aí, mais uma vez, eu quero chamar a atenção de vocês justamente aí nesse exercício. Observem que a gente tem preposições iguais, mas com uma relação de sentido diferente. Eu vou até voltar esse de aqui de novo, olha lá. O de. Na letra C, a essa hora já tinha saído de casa. É uma relação de lugar. Ele saiu da casa dele, tá? De casa, saiu de casa. Já lá no outro, a torcida gritava de felicidade. Não é um lugar, é a causa deles estarem gritando. Então, observa aí de novo, tá? Preposições diferentes. Aliás, preposições, desculpa, iguais, com sentidos diferentes, tá? As músicas do primeiro disco foram as mais aplaudidas, uma relação de posse, tá? As músicas pertencem ao primeiro disco. E aí, vamos falar um pouquinho sobre anúncio de propaganda, tá? Que pode vir aí, né, no texto, na prova de vocês, como um recurso para que eu tenha um texto ou tire um trecho de alguma propaganda para a gente fazer questões relacionadas à gramática, tá bom? Vocês têm aí essa propaganda lá na página 81 que fala sobre o trabalho infantil, que também é um assunto muito plausível, tá, gente?
Na propaganda, temos aí o trecho de uma conversa ao telefone de uma denúncia. Olha só, fala o seguinte: olá, eu gostaria de fazer uma denúncia. O senhor pode falar. É uma mina de carvão que usa crianças para trabalhar. E onde fica essa mina de carvão? Aqui no interior de Minas Gerais. O senhor tem a localização exata? No quilômetro 7 da BR 381, desculpa. A sua denúncia será apurada. Ufa, eu não aguentava mais ver essa situação. O Ministério do Trabalho agradece. Então, olha lá, a propaganda fala o seguinte: você pode salvar a infância de uma criança com uma simples denúncia. Fala sobre o trabalho infantil, né, gente? Que é um crime, tá? E aí, nós vamos rapidinho contextualizar esse trabalho infantil, tá? Todos contra o trabalho infantil. O combate ao trabalho infantil é o objetivo de diferentes instituições públicas e privadas ao redor do mundo. Para essa luta, foi criado um dia especial de conscientização, marcado para 12 de junho e chamado de Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Conheça a seguir algumas instituições que estão nesta batalha. Temos aí a Unicef, a Fundação Abric e a Organização Internacional do Trabalho. A Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, foi criada em 1946 e ajuda a garantir os direitos de crianças e adolescentes pelo mundo por meio de diversos programas. A Fundação Abric, ela foi criada em 1990 e tem como finalidade promover o acesso à educação, saúde, cultura, lazer, formação profissional e inclusão digital a crianças e adolescentes com a ajuda de voluntários. E a Organização Internacional de Trabalho, ela surgiu depois da Primeira Guerra Mundial com o objetivo de combater as más condições de trabalho e de extinguir o trabalho infantil, tá? Então, quando a gente fala aí de anúncio de propaganda, às vezes a gente pensa que anúncio de propaganda é só relacionando venda de mercadoria. E não, tá, gente? Pode ser um anúncio aí de combate, de propaganda de ministérios da saúde, da educação, de vários ministérios, tá? Isso vai depender do objetivo da propaganda. Então, o anúncio de propaganda, ele tem como objetivo vender uma ideia, como eu estou falando, ou levar o leitor a se engajar em determinada causa, tá? Por isso, são utilizados diferentes recursos argumentativos. Geralmente, ele apresenta a linguagem mista, geralmente uma linguagem mista. O que é a linguagem mista? Aquela que nós temos uma imagem e também temos a escrita, ok? Frases curtas e verbo no modo imperativo. Pode ser veiculado em revistas, jornais, sites da internet, cartazes em locais públicos, propagandas de televisão e etc. Ok? Bom, gente, a nossa aula fica por aqui, tá? Teremos mais um último conteúdo para a nossa segunda avaliação, que vai ser publicado na próxima aula. E eu espero que esteja tudo ok aí. Resolvam as atividades do livro que ficarem aí, que nós não estamos resolvendo. No caso, essa parte da questão do anúncio de propaganda, né? Nós temos aí a interpretação oral e a interpretação escrita, que é da página 82, a página 83 e a página 84, tudo bem? Então, daremos continuidade aí na próxima aula para o assunto polissemia. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!